Bem-vindo, bem-vinda! Estou de volta trazendo a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy O. Martin. Quando nós precisamos de sabedoria para lidar com as finanças, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Deus promete suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, quando o amamos e o servimos. Isso, porém, não significa que Ele supra nossas necessidades todos os dias, o tempo todo. Às vezes, Deus usa a necessidade financeira para nos testar, exercitar ou ensinar. Às vezes, Ele quer que lhe obedecemos, sendo mais generosos, ou quer que o busquemos e confiamos nele para receber bênçãos financeiras. Em outros casos, ele nos leva a fazer algo diferente na vida e, dessa forma, chamar nossa atenção para que o sigamos. Deus quer que sempre que o busquemos, antes de todas as outras coisas, porque quando fazemos isso, recebemos tudo o que necessitamos. Quando você orar por bênçãos financeiras, peça a Deus que lhe mostre o que necessita entender acerca do dinheiro. Você está enfrentando problemas financeiros? Há uma crise financeira à vista? Precisa cortar os seus gastos? Ter uma vida mais simples e mais modesta? Vender alguma coisa? Mudar de emprego? Ser mais prudente nas suas decisões financeiras? Ser mais generosa com ele e com os outros? Ou simplesmente buscar Deus em primeiro lugar para tudo e depender dele para todas as suas necessidades? Davi declarou nunca ter visto o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Disse que os que buscam o Senhor de nada tem falta. Que essas palavras lhe transmitem grande encorajamento. Viva no caminho de Deus, busque sabedoria nele para guiá-la em todos os seus assuntos financeiros e ore para que essas bênçãos financeiras nunca tragam tristeza com elas. Minha oração a Deus. Senhor, venho à tua presença para agradecer tudo que temos recebido de tuas mãos, inclusive o sustento, durante todos esses anos. Entrego a ti nossas finanças e te agradeço porque tua palavra promete que suprirá todas as nossas necessidades. Oro para que nos abençoes nesse instante com as tuas provisões. Abre os celeiros do céu e derrama bênção financeira sobre nós. Dá-nos sabedoria para lidar com todas as finanças e livra-nos de tomar decisões tolas. Abençoa o nosso trabalho para que seja bem-sucedido. Revela-nos como ganhar mais e cuidar melhor das nossas finanças. Aponta-nos os erros que cometemos ao gastar o dinheiro de maneira imprudente e ensina-nos a cortar despesas. Mostra-nos o que estamos fazendo é do teu agrado ou se tens outro trabalho para nós. Abre nossos olhos para ver se estamos vivendo de acordo com a tua vontade no que se refere às finanças. Mostra-nos se precisamos te ofertar mais ou ser mais generosos com outras pessoas. Ensina-nos a poupar, gastar, investir e organizar melhor o dinheiro. Sei que nosso verdadeiro tesouro se encontra em ti. Perdoa-nos pelas vezes que não vivemos plenamente tua verdade. Queremos buscar a ti e o teu reino em primeiro lugar, confiando que proverás tudo o que necessitamos. Oro em nome de Jesus. Quando eu quero a renovação interior que só Deus pode dar. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Uma das grandes vantagens de andar com o Senhor é que, mesmo envelhecendo, você continua a ser renovado interiormente dia após dia. Que esperança maravilhosa nós temos, porque até nos dias em que nos sentimos cansadas, doentes, arrasadas, com dores nas articulações velhas, ou como se estivéssemos deteriorando rapidamente, podemos confiar em Deus. Quando andamos com Ele, somos renovadas dia após dia no espírito e na alma. Quantas vezes nós, as esposas, não somos boa companhia para os outros, ou somos, no mínimo, desagradáveis? Porque não nos sentimos bem ou porque não estamos em paz conosco? O simples fato de pensar que estamos parecendo velhas já nos torna uma companhia menos desejável. E às vezes nos sentimos velhas e cansadas mesmo, quando esse não é o caso. Uma das maneiras de combater isso é buscar renovação no Senhor. Ele nos revigora quando permanecemos perto dele.
Envelhecer é parte da vida, mas rejuvenescer na mente, na alma e no espírito é uma promessa de Deus. E não precisamos lutar ou nos esforçar para alcançar essa promessa. Ela nos é concedida automaticamente quando estamos na presença do Senhor. À medida que você lhe diz palavras de louvor e adoração, ele a restaura com o seu espírito. E o espírito sempre nos livra do estresse e da angústia e leva embora a dúvida e o medo. Na presença de Deus, na presença do Senhor, você encontra refrigério, rejuvenescimento e restauração. Peça-lhe que a renove de todas as maneiras hoje. Ele a renovará. E isso é muito importante à medida que os anos forem passando. Minha oração a Deus: Senhor, eu te agradeço imensamente, porque apesar de eu envelhecer a cada ano, tu me renovas dia após dia, porque ando contigo. Ajuda-me a não me preocupar com o futuro, porque ele está nas tuas mãos. Ajuda-me a alegrar-me todos os dias e em todos os aniversários, porque isso significa que estou enriquecendo cada vez mais a minha alma e espírito com o teu espírito que vive em mim. Oro para que me capacites a permanecer atraente ao meu marido. À medida que envelhecemos, faz-nos ver sempre o melhor um do outro. Oro para que, à medida que eu envelhecer, a beleza do teu espírito se torne cada vez mais atraente ao meu marido e aos outros. Mantém-me jovem no coração, na alma e na mente. Oro para que minha vitalidade seja sempre renovada e que ela faça meu marido sentir-se mais jovem também. Ensina-me a olhar para a tua palavra como se ela fosse uma fonte da qual posso extrair a água do teu espírito que sustenta a vida. Todas as vezes que olhar no espelho e não gostar do que vir, ajuda-me a não remoer esse pensamento, mas olhar dentro da minha alma para ver a beleza do teu reflexo. Oro para que a tua alegria e tua paz em mim acrescentem luz ao meu semblante e que meu marido e as outras pessoas reconheçam que isso vem do teu espírito em mim. Renova-me hoje e em todos os dias, para que eu me alegre a cada novo ano, como um testemunho da tua bondade. Oro em nome de Jesus. Quando a mente dele está inquieta. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todos nós ficamos com a mente inquieta algumas vezes. Faz parte do plano do inimigo para atormentar-nos. A inquietação mental ocorre quando vivemos de modo contrário aos caminhos e às leis de Deus. Mas ela pode também ocorrer quando estamos fazendo o que é certo, como seguir a carreira ministerial ou fazer a vontade de Deus e permanecer longe do plano do inimigo para a nossa vida. É importante saber qual a origem da inquietação mental para livrar-se dela. Se você não tem certeza de que a mente do seu marido está inquieta, pergunte a ele. Os homens, em geral, só se abrem a respeito desse assunto quando questionados. Às vezes, não se abrem nem quando questionados. Se ele não disser nada, peça a Deus que lhe revele aquilo que você precisa saber, e ele lhe mostrará. Se o seu marido tem problema de insônia porque se preocupa demais, não é capaz de desligar os pensamentos, a mente dele não para. Se ele não estiver andando com Deus, ore por isso em primeiro lugar. Mesmo que seu marido não conheça o Senhor, você pode continuar a interceder nesse sentido. O marido incrédulo é libertado desse tormento mental quando a sua esposa, uma mulher temente a Deus, ora continuamente por ele. Se a inquietação mental tiver origem numa luta constante que interfere na qualidade de vida do seu marido, há uma fortaleza ao redor dele que precisa ser destruída. Converse com ele sobre a palavra de Deus, não como se estivesse pregando, mas como uma declaração de confiança nele. Declare que Deus não deu a ele espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ore para que ele leve cativo todo o pensamento em obediência ao Senhor. A inquietação mental não tem nenhum poder sobre a luz da verdade e não precisa fazer parte de nossa vida. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que meu marido seja livre de pensamentos que lhe perturbem a mente. Liberta-o de todo medo irracional e de toda mentira do inimigo. Capacita-o a enxergar claramente as mentiras do diabo e dá-lhe força para não aceitá-las. Ajude-o a reconhecer o momento em que o inimigo tentar invadir a mente dele.
Ensina-o a não guerrear contra Satanás com a força da carne, mas com o Espírito. Auxilia-o a lançar fora todos os pensamentos contrários à tua palavra. Dá-lhe força para rejeitar tudo o que se exalte contra o conhecimento que temos em ti. Instrui-o a levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Afasta a inquietação mental dele e concede-lhe paz, tua paz. Mostra-me tudo o que eu preciso ver para poder interceder especificamente por isso. Ajuda-nos a enxergar a verdade em tua palavra, a verdade que nos liberta. Declaro em nome dele que tu lhe deste um espírito de equilíbrio. Concede-lhe fé para acreditar nisso. Capacita-o a enfrentar os pensamentos com a arma da tua palavra e do teu poder, e a não permitir que eles controlem a mente e a vida do meu marido. Abre os olhos dele para ver-te como um libertador. Oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos de nova perspectiva. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, e ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. À medida que vivemos na liberdade que Deus nos dá, descobrimos também que nos libertamos do hábito de pensar em nós mesmos o tempo todo. Quando vivemos na carne, estamos sempre pensando que nós necessitamos, queremos e precisamos ter para sermos felizes. No entanto, quando paramos de pensar em nós, ficamos livres para servir o outro. Deus diz que precisamos pensar nos outros em primeiro lugar, acima de tudo, naquele outro tão importante para nós e servir o outro. Isso não significa ser escravo no sentido literal da palavra, maltratado, sem direito à liberdade, desvalorizado e discriminado como pessoa. Servir um ao outro é uma atitude de coração, que surge quando vemos a vida sob a perspectiva de Deus. Se você ou seu marido precisa de uma nova perspectiva para encarar a vida à maneira de Deus, é muito importante orar por isso. Peça a Deus que lhes dê novo discernimento e capacidade para ver tudo, principalmente sua vida conjugal, sob a perspectiva dele. Peça a Deus que lhes mostre como servir um ao outro, de forma que isso os abençoe e fortaleça. O ato de servir é algo que você oferece no casamento, não algo que lhe foi exigido. Se for exigido, será escravidão. Nem mesmo Deus exige que lhe sirvamos. Ele quer que nos ofereçamos para servi-lo. O mesmo se aplica ao casamento. O ato espontâneo de servir ao outro é o alicerce para a maior bênção de Deus na vida das pessoas, na vida de vocês, e provavelmente a atitude mais difícil de ser tomada de maneira constante. É por isso que você precisa orar, pedindo uma nova perspectiva para o coração dos dois. Minha oração a Deus: Senhor, eu te agradeço a liberdade que tenho em ti. Obrigada pela maneira como libertaste meu marido e eu de nosso passado e de nós mesmos. Continua a dar-nos liberdade. Ajuda-nos a abandonar a cegueira e os pensamentos errados. Mostra-nos as coisas sobre a tua perspectiva, principalmente a maneira como tratamos um ao outro. Livra-nos do egoísmo com a liberdade que encontramos em ti. Sei que estás sempre nos libertando para melhor te servir aos outros e, acima de tudo, servir um ao outro. Capacita-nos a cumprir bem esta missão. Dá-nos uma nova perspectiva no coração e na mente, uma vez que temos a tendência natural de sermos egoístas a ponto de nos negligenciar. Ensina-nos a abençoar um ao outro na maneira como agimos e falamos. A atitude correta do coração e da mente vem unicamente de ti. Enche-nos com teu amor, tua paz, tua humildade e tua misericórdia. Ensina-nos a sempre agir e a reagir de acordo com essas virtudes. Ajuda-nos a passar por cima das preocupações pessoais e a não cobrar atitudes um do outro. Leva-nos a nos esforçar mais, muito mais do que nos esforçamos no passado, para nos doar mutuamente. Queremos ver nosso relacionamento conjugal sob a tua perspectiva. Capacita-nos a entender o que precisamos fazer para tornar nosso casamento cada vez melhor. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy Owen Martin.